Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 9.1, conteúdo: Sistema Respiratório. Habilidades: identificar os órgãos que compõem o sistema respiratório e sua localização no corpo humano. Compreender a relação entre a qualidade do ar e a saúde respiratória. Olá, boa noite a todos, professores e alunos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso componente. Estamos iniciando também a nossa terceira unidade. Ontem nós tivemos aí a nossa prova, a nossa avaliação. Espero que tenha ocorrido tudo bem. E aí, antes de a gente dar início às nossas aulas da terceira unidade, vamos relembrar um conteúdo que foi estudado na nossa segunda unidade. Então, a gente relembra aqui aquele conteúdo que está relacionado com o processo de fotossíntese, que é justamente a produção de glicose pelas plantas. Lembrando ali que são seres produtores, seres autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, a sua própria glicose. Mas para que isso aconteça são necessários alguns ingredientes, como por exemplo a absorção da água, aqui pelas raízes, como a gente observa nessa representação. Então a água é absorvida aqui pelas raízes e através dos vasos presentes dentro dessa planta, ela é levada até aquela estrutura que a gente observou, que está presente principalmente nas folhas, que é chamada de clorofila, cloroplasto, na verdade, e a clorofila é aquela que tem a pigmentação verde. Além da água, a gente observa também a presença do sol, então a energia solar, que vai ali dar aquela luz, que vai excitar os elétrons, que fazem parte de uma das etapas do processo de fotossíntese. Aqui a gente observa a presença do gás carbônico, que é necessário também, que ele é absorvido nas estruturas ali presentes naquela folha. E aí, como resultado do processo de fotossíntese, tem a liberação do oxigênio, que a gente observa aqui a representação dela com essas duas bolinhas em azul, 2 átomos de oxigênio, e também a produção de glicose, que é o mais importante, que é justamente o açúcar que essa planta precisa para o seu desenvolvimento e reprodução. Então a gente tem essa animação representando aí pra gente o processo de fotossíntese que a planta realiza, para que ela se desenvolva, Então, relembramos aí o nosso conteúdo, Eu acho que acabou a nossa animação, é só até aqui mesmo, A liberação do oxigênio e a formação da glicose. E aí a gente vai dar continuidade, A gente vai para o nosso desafio do dia. No nosso desafio, a gente tem uma pessoa que está mergulhando e a gente tem a nossa pergunta: por que nós não conseguimos ficar muito tempo sem respirar? Então, a gente tem essa pergunta aí para o nosso desafio. E aí, a nossa aula de hoje, como vocês puderam perceber, é sobre o sistema respiratório. Então, nessa terceira unidade, nós vamos estudar mais sobre sistemas que fazem parte do nosso corpo, Sistemas que estão ali, que tem aqueles órgãos que estão funcionando e que um depende do outro. Então, a gente vai dar início com o sistema respiratório e a gente vai conhecendo outros no decorrer das aulas. Então, vamos conhecer mais sobre esse sistema e a importância dele, A gente vai perceber que a grande importância desse sistema é capturar o oxigênio que está presente na atmosfera, o oxigênio atmosférico, porque a gente já viu em outras aulas que esse oxigênio ele é importante ali para a produção de ATP, para a produção de energia utilizado lá na respiração celular, Então, vamos conhecer os órgãos que fazem parte do sistema respiratório e aí o caminho que esse ar vai percorrer até chegar na nossa corrente sanguínea, Então, olha só. O sistema respiratório ele é formado por vias respiratórias, por onde o ar passa, e pelos pulmões, que é o local onde ocorrem ali as trocas gasosas. E aí essa imagem representa para a gente os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. A gente observa ali as vias respiratórias, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas com mais detalhes na nossa próxima imagem. Olha só, a gente vai identificando aí para vocês o caminho do ar, o caminho que ele vai percorrer. No processo de inspiração, o ar passa pela cavidade nasal, Então, a gente observa aqui a cavidade nasal, nessa estrutura aqui, a narina, o nosso nariz, Então,
nós estamos sempre inspirando, né? Quando nós inspiramos, nós estamos colocando ar para dentro do nosso corpo, para dentro do nosso pulmão, né? Então, ele inicia onde? Ele inicia na cavidade nasal, porque ele vai entrar, ó, pelo nosso nariz. Na cavidade nasal existe a presença dos pelos, né? Esses pelos que fazem parte aí da composição da estrutura do nosso nariz. Esse pelo é importante porque ele vai funcionar como se fosse um filtro, né? Então, se tem partículas maiores que vão prejudicar lá o meu sistema respiratório, ele não pode chegar no meu pulmão, né? Tem que chegar no meu pulmão somente o ar. E aí os pelos, eles auxiliam o quê? A funcionar como barreira, né? Então aquelas partículas maiores, elas acabam ficando ali no nariz. E aí quando junta com aquele muco, que faz parte também do nosso nariz, forma aquela famosa meleca, né? Então a gente tem aí o auxílio desses pelos para funcionar como filtro e como barreira, né? Para evitar que partículas cheguem aos nossos pulmões. Partículas também, né, que estão relacionadas, por exemplo, com bactérias, com fungos, que podem prejudicar a nossa saúde, tá? Então, o muco e os pelos, eles auxiliam a formar essa barreira para o nosso organismo, tá? Então, inicia aqui com a cavidade nasal, né, onde o ar entra ali pelo nosso nariz, e também os pelos auxiliam ali em relação à temperatura, né? É necessário que tenha uma temperatura ideal para esse ar chegar no meu pulmão. Então, se a temperatura está muito elevada ou muito baixa, ele também auxilia ali a colocar uma temperatura ideal para que ele chegue no meu pulmão, tá? Depois que ele passa pela cavidade nasal, ele passa por essa estrutura chamada de faringe. Essa estrutura chamada faringe, ela está relacionada tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório, né? Então é um canal que divide esses dois sistemas. Existe uma membrana bem importante aqui que eu vou mostrar para vocês, que é chamada de epiglote. Essa epiglote, ela que auxilia no fechamento de um desses canais, né? Então, quando nós engolimos, por exemplo, o que acontece? Quando a gente engole um alimento, essa epiglote fecha o canal que vai para os pulmões, porque é necessário que o alimento vá para o nosso estômago, através do esôfago, né? Então, essa membrana chamada epiglote, ela auxilia a levar o ar para o seu lugar correto e o alimento para o seu lugar correto, tá? Então, essa faringe tem a presença da epiglote, que vai auxiliar ali, fazendo com que o ar vá diretamente para os pulmões e que nenhum alimento também chegue lá, né? Quando acontece a gente está comendo ali muito rápido e aí vai algum alimento que quer percorrer o nosso sistema respiratório, aí como forma de defesa do nosso organismo a gente começa a tossir, né? Então essa tosse é justamente para expelir aquela partícula que estava tentando ir para o sistema respiratório, tá? Então quando a gente engasga ou quando engasga com algum alimento, alguma outra coisa, é justamente isso, é tentar eliminar ali do meu sistema respiratório, né, aquela partícula que estava tentando invadir, tá bom? Então, a faringe é esse canal que está relacionado com o sistema digestório e com o sistema respiratório. E aí, o ar passou pela cavidade nasal, passou pela faringe, aí ela vai chegar lá na laringe. Olha só, aqui é esse tubo, né, chamado de laringe, que a gente observa logo aqui abaixo, né? Então, olha aqui o caminho que o ar vai percorrendo. Cavidade nasal, faringe e laringe. Os homens conseguem perceber com mais facilidade esse canal, chamado de laringe, que é aquele famoso pombo de Adão, né? Então, aquela estrutura chamada pombo de Adão é justamente a laringe. E é lá também que estão as cordas vocais, né? Então, esse som que a gente emite, a nossa fala, são membranas que estão relacionados com as cordas vocais, que estão nessa região da laringe. E aí, quando o ar passa por elas, a gente consegue ali, né, desenvolver a nossa fala, tá bom? Então, é na laringe que tem também as cordas vocais, tá? E aí, os homens conseguem sentir com mais facilidade, né, aquele famoso pombo de Adão que fica ali, né, mais destacado no nosso pescoço, tá bom? E aí, vamos continuar. Né? Depois da laringe, a gente vai observar na nossa próxima imagem, olha só, o caminho que ele continua a percorrer. Da laringe, ela vai para essa estrutura, meu Deus,
essa estrutura aqui, né? Chamada de traqueia, né? Então, a gente tem aqui a traqueia, que apresenta esses anéis cartilaginosos, né? Que estão presentes aqui no nosso pescoço. E a importância dessa cartilagem na traqueia é justamente o movimento que o nosso pescoço realiza, né? Imagina que se não tivesse essa cartilagem, a gente está sempre movimentando ali nosso pescoço, poderia até quebrar, né, essa estrutura que faz parte do sistema respiratório. Como ela apresenta esses anéis e essas cartilagens, auxilia o quê? Auxilia a movimentação, né, porque ela está presente nessa região, tá? Então, o ar desce, passa pela traqueia, né, que é o único tubo, e aí ele chega nos brônquios. Olha aí. A gente tem aqui os brônquios, onde começa a bifurcação dessa estrutura, né? Vai uma para um lado e outra para o outro, um para o pulmão direito, outra para o pulmão esquerdo. E aí, dos brônquios, a gente observa a presença de bronquíolos, que são essas ramificações menores, né, dentro dos pulmões. Essas ramificações são chamadas de bronquíolos. E aí, na ponta dos bronquíolos, a gente tem a presença dos alvéolos pulmonares, que são bolinhas, né, que são estruturas bem pequenininhas, que tem bastante vasos sanguíneos presentes nela, tá? Que a gente vai já observar com mais detalhes. E aqui a gente observa o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito, se a gente observar com mais detalhes, ele é maior que o pulmão esquerdo, né? Porque logo aqui ao centro a gente tem a presença o quê? Do coração. E aí uma ponta do nosso coração ele vai mais para o lado esquerdo, por isso que o pulmão direito acaba sendo maior, tá? Então, a gente observou aí todo o caminho que o ar percorre, iniciando pela cavidade nasal, até chegar nos alvéolos pulmonares, que é justamente a região onde ocorre a troca gasosa. E aí existe também a função de uns músculos, bem importantes para que esse movimento aconteça de respiração. No processo de expiração, né, o caminho é inverso, como a gente observa aqui. Né? Na inspiração, ele vai da cavidade nasal até os alvéolos pulmonares, e na expiração é o inverso. Ele vem da cavidade dos alvéolos pulmonares e retorna por esses tubos até sair pelas narinas, né, pela cavidade nasal. Tá? Então, o caminho vai ser somente inverso. E aí a gente vai observar a importância dele para essas trocas gasosas. Mas antes vamos observar a função dos músculos que estão presentes aqui nessa região. Olha só, a gente observa aqui a ação do diafragma e dos músculos intercostais, que ele permite a entrada e saída do ar dos pulmões. Aqui a gente observa com mais detalhe, né, esses músculos. O diafragma é essa estrutura que fica logo abaixo dos pulmões, né? Esse músculo grande que forma uma base para o nosso pulmão. E os intercostais, né, a gente observa a presença dele aqui, ó, nas nossas costelas, né? Aquela caixa torácica que fica aqui, né, protegendo o nosso pulmão, tá bom? Então, a gente observou aí a presença desses músculos intercostais e também diafragma para que a gente consiga ali colocar o ar para dentro dos nossos pulmões e expirar, né, aquele gás carbônico que o nosso corpo não precisa mais e que acabou se tornando tóxico. Vamos observar esse processo de ventilação pulmonar. Olha aqui, a gente tem novamente essa estrutura, aqui em azul a gente tem a traqueia, né, aquele cartilaginoso com anéis cartilaginosos. Aqui descendo tem os brônquios, né, que faz aquela bifurcação. Dos brônquios tem ramificações aqui para dentro que são os bronquíolos e aí na ponta dos bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Tá? Tudo isso aqui forma o pulmão direito e pulmão esquerdo. Logo abaixo temos o diafragma, né? Essa estrutura aqui em rosa que a gente observa, que é um músculo. Olha aqui, é um conjunto de músculos que separa a sua garganta do seu abdômen, né? Na verdade, ele fica aqui
abaixo do pulmão, tá? Vamos observar o próximo músculo, aqui a gente tem o diafragma. E aqui a gente observa a movimentação, porque como ele é um músculo, né, ele vai contrair e vai relaxar. Então, a gente vai observar que a contração e o relaxamento desse músculo que auxilia ali o volume dos nossos pulmões, né, para que o ar consiga entrar e consiga sair. Aqui a gente observa a presença dos músculos intercostais, né, que fazem parte aqui da nossa caixa torácica, né, das nossas costelas, que a gente chama, né, comumente. E aqui a gente observa a pressão que está presente no ar e a pressão dos nossos pulmões, né? Então, quando nós inspiramos, o que que acontece? A pressão dos nossos pulmões acaba sendo menor do que a pressão que está presente no ar. E aí ela acaba entrando o ar pela nossa cavidade nasal, né? E acontece também o processo de contração dos meus músculos. E aí, quando nós expiramos, a gente observa que acontece o inverso, né? A pressão acaba sendo maior aqui e o ar acaba saindo. E aí, o músculo que estava contraído, ele vai relaxar, tá? Então, observem a relação dos músculos de contração e relaxamento para que tenha espaço, né? Para que o ar entre e o ar saia novamente. E tudo isso está relacionado com a pressão do ar também, né? Quando a pressão está maior acima, ela tende a entrar, tá? Quando ela está maior nos nossos pulmões, ela tende a sair. Por isso que a gente consegue realizar esse processo de inspiração e expiração. E aí o que que acontece, né? Quando nós inspiramos e aí o oxigênio chega lá nos alvéolos pulmonares. Vamos observar aí na nossa próxima imagem para onde que esse oxigênio vai, né? Lembrando que ele precisa chegar lá nas nossas células para que aconteça o processo de respiração celular. E aí, né, a gente vai observar a respiração pulmonar, que vai garantir a hematose. Tá? A hematose é justamente essa troca de gases que acontece no alvéolo pulmonar, tá? Aqui as trocas de gases no alvéolos pulmonares por um processo chamado de difusão. Essa estrutura que parece uma uva, né, uma bolinha aqui, é a representação de um alvéolo pulmonar, que está lá nos nossos pulmões, tá? E aqui, né, a gente observa um vaso percorrendo esse alvéolo pulmonar. Esse aqui é um capilar sanguíneo, né? Então, se ele é um capilar sanguíneo, dentro dele tem sangue, né? E a gente já sabe que o sangue, ele é composto por hemácias, que são essas estruturas vermelhinhas, né? Que são glóbulos vermelhos. Tem nutrientes e também tem gases, tá? Então, o sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. E o sangue arterial é um sangue rico em gás oxigênio. Então, o que que acontece, né? Quando a gente inspira o ar, nós estamos colocando para dentro do nosso corpo o oxigênio. E aí ele chega no alvéolo pulmonar e, por processo de difusão, o oxigênio ele acaba entrando no nosso capilar sanguíneo. E aí esse oxigênio vai para as nossas células para realizar o processo de respiração celular. O processo final de respiração, né, formação ali de ATP, ocorre o que? A formação do gás carbônico. O gás carbônico, em grande quantidade no nosso corpo, ele acaba se tornando tóxico, né? Então, ele é uma excreta que precisa ser eliminada. O processo de eliminação do gás carbônico é através da respiração. Então, o oxigênio foi utilizado para o metabolismo celular. Como resultado desse processo, obteve ali o gás carbônico que precisa sair. E o gás carbônico vai sair por onde? Pela respiração. Então, ele retorna pelos capilares sanguíneos e aí lá no alvéolo pulmonar ele vai sair, tá? Então, olha só, a gente vai observar aqui que no processo de expiração, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele sai. E na inspiração, o oxigênio entra aqui, ó, na nossa corrente sanguínea, tá? Então, esse é o principal papel do nosso sistema respiratório, trocar o oxigênio pelo gás carbônico, porque a gente precisa dele para realizar as atividades metabólicas das nossas células. E como resultado, o gás carbônico precisa ser eliminado.
e aí ele sai pelo mesmo canal, né, através do sistema respiratório. Essa troca de gases entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. E aí a gente vai observar como é que acontece o processo de respiração celular. Olha aí, esse processo é o processo de produção de energia, que é ali realizado no citoplasma das células e nas organelas chamadas de mitocôndrias, onde ela vai utilizar o oxigênio que foi inspirado. Essa aula de respiração celular a gente já teve com a professora Sara, né? Ela falou para a gente da utilização desse oxigênio através do processo de respiração. Então, a respiração celular ela vai iniciar onde? Lá no citoplasma da nossa célula. Para a gente relembrar um pouquinho, a gente trouxe a imagem celular, né, para a gente identificar ali o citoplasma e a mitocôndria, que é aquela célula que utiliza, né, essa glicose, esse oxigênio para a produção de ATP, que é para a produção da nossa energia. Então, observe aí na nossa próxima imagem, aqui a representação da célula animal, as células que constituem o nosso tecido. Aqui a gente tem a nossa membrana, aqui nós temos o núcleo, e essa região rosa é o citoplasma, né? Já falamos bastante sobre ele. No citoplasma que começa o processo de respiração celular, porque é lá que ocorre aquela quebra da glicose, que a professora Sara falou para vocês. Aquela glicose, aquele açúcar que é obtido ali através dos alimentos, né? Então, quando ela quebra, ela vai entrar onde? Na mitocôndria, que é essa organela aqui que a gente observa na nossa imagem, ó. A mitocôndria, que está presente lá na nossa célula. E aí, em partes da mitocôndria, ocorrem outras produções de ATP, com o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Tá? Então, inicia no citoplasma e finaliza na mitocôndria, né? Aquela organela responsável por produzir ali o ATP, a energia que a gente precisa, né, para realizar as nossas atividades. Então, nesse processo aí de respiração celular, realizado pela mitocôndria, iniciado no citoplasma, elimina ali o gás carbônico, né? E aí utiliza esse oxigênio que a gente consegue através da respiração. Tá? Então, esse é o processo, né? Esse é o processo do sistema respiratório e é essa a sua função também. E aí, como estamos falando do sistema respiratório, nós trouxemos também algumas doenças que estão relacionadas a esse sistema. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Olha só, as doenças respiratórias são causadas por vários fatores, né? Então aqui a gente observa uma pessoa que aparentemente está gripada ou resfriada, né? E a gente já sabe que na gripe ou no resfriado, os órgãos que são atacados, né, por esse vírus é justamente os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né? A gente fica com aquele muco, com a garganta inflamada, às vezes com o peito ali cheio de catarro. Então, são os órgãos do sistema respiratório que acabam, né, sendo prejudicados. Dentro dos fatores que causam essas doenças, a gente tem como, por exemplo, as infecções virais. Né? Então, muitas infecções eles atacam os órgãos desse sistema, como, por exemplo, a gripe, que é a mais conhecida, né? A pneumonia também, que prejudica bastante ali os pulmões, cria muita secreção e aí a pessoa acaba sentindo muita dor, muita desconforto, febre, entre outros sintomas. Sinusites e rinites também, né? São doenças relacionadas a vias respiratórias, né? No caso da sinusite, a gente apresenta ali na nossa face algumas bolsas e essas bolsas enchem de secreção. E aí, quando ela enche de secreção, ela causa aquele inchaço, né? Geralmente, quando a pessoa está com sinusite, ela fica com aquela face mais inchada, justamente porque essas bolsas que estão presentes na face, na testa, né, próximo aos olhos, ela fica com bastante secreção. E aí, geralmente, essa infecção é bacteriana. E aí, para resolver, somente um antibiótico, né? Então, estão relacionadas também com o sistema respiratório. Aqui a gente tem a imagem que representa o vírus, né? Assunto até de uma outra aula. Então, além das infecções virais, a gente vai observar também os alérgenos,
né, que são os causadores das alergias. E aí as alergias podem ser devido a ácaros, né, a gente observa aqui a imagem que representa esses ácaros, ao mofo, né, aquela parede cheia de mofo, cheia de fungo. Lembrando que os fungos gostam de ambientes com bastante umidade, né? Então, lugares com bastante umidade, a nossa região, por exemplo, que é bastante úmida, é muito fácil ter um mofo, né, ali instalado. E aí tem pessoas que são alérgicas e se tiverem contato com esse tipo de fungo, elas podem adquirir, né, podem ter alguma doença relacionada ao sistema respiratório. Pelos também, né, a gente observa aqui a representação dos pelos, gato, cachorro, tem gente que não pode nem chegar perto que já começa a espirrar. Poeira, né? Poeira também pode ser fonte de alergia para alguma pessoa. E o pólen, né? O pólen é aquela estrutura das plantas, das flores, né? Então, o pólen que está presente lá nas plantas, nas flores, tem gente que pode ter alergia e também pode desencadear ali alguma doença do trato respiratório, tá? Então, quantas alergias a gente trouxe esses exemplos, né? Um pelo de um gato, uma poeira, um pólen, um mofo, né? Então, pode desencadear ali na pessoa doenças, né? Inflamações, infecções no sistema respiratório. E também medicamentos, olha só. Alguns efeitos colaterais podem acabar desencadeando reações alérgicas, né? Principalmente se a gente for ler a bula, né? Se a gente lê a bula ali do medicamento, a gente acaba só pelo psicológico adquirindo alguma coisa, né? Então, alguns medicamentos podem sim ter efeitos colaterais, né? Alguma pessoa pode ter até alergia àquele medicamento e aí desencadear já outros sintomas. Cigarros, olha só, ou produtos que possuem o cheiro muito forte, né? Tem pessoas que também não conseguem nem sentir um cheiro de perfume ou de hidratante muito forte, que já começa a espirrar, já começa a se sentir mal, tá? Então, cigarro é um fator, fatores genéticos também, né? Que são bastante comuns e algumas doenças acabam sendo herdadas, como, por exemplo, sinusite, rinite, né? Geralmente são fatores ali, aquelas doenças que veio do pai ou da mãe, tá? Então, a gente observou aí alguns fatores que estão relacionados com as doenças do sistema respiratório. Além deles, né, tem aqueles fatores como a poluição do ar, né, aquela poluição que é ocasionada pelo homem, pelas indústrias, aquele carro que joga aquela fumaça e que através daquela poluição, os gases que são liberados nessa poluição ocasionam também mal à saúde humana. Vamos observar mais sobre ele. Olha aí. A frequente má qualidade do ar tem muita influência no índice das doenças respiratórias. Aqui o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, um elemento químico, são gases poluentes provenientes da queima de combustíveis fósseis. E a inalação deles é extremamente prejudicial ao aparelho respiratório, né? Então a gente tem aqui as indústrias que estão queimando algo, né, queimando ali derivados de combustíveis fósseis, e aí nessa queima ela vai liberando CO2, né, dióxido de carbono ou monóxido de carbono, tá? Então esses elementos liberados através da queima desses combustíveis, eles são prejudiciais à nossa saúde. A gente pode ali ter várias doenças devido à presença desses elementos no nosso organismo, tá? Então ele é prejudicial, ele faz mal, né? Então a gente observa aí a relação também da poluição do ar com a nossa saúde, né? As indústrias, os carros quando liberam ali aquelas fumaças, né? Tudo isso faz mal. Além disso, a gente vai falar também sobre o tabagismo. Olha só. O hábito de consumir produtos derivados do tabaco, como, por exemplo, o famoso cigarro, charutos e cachimbos, tá? Então, o tabagismo é a pessoa que tem o hábito de consumir esses produtos, né? Principalmente o cigarro, que é o mais comum de a gente observar. E aí, no cigarro, existem várias composições, né? Tem nicotina, tem vários produtos que ocasionam mal à nossa saúde. A nicotina, por exemplo, ela chega no nosso cérebro muito rápido, né? Então, a pessoa, quando está tragando, está fumando, em cerca de segundos a nicotina já chega no cérebro, né? E quanto ao fumante inicial,
o primeiro ato dele quando inicia é justamente tossir, porque o organismo já sabe que aquela fumaça é prejudicial, então ela tenta expelir, até que chega uma época que já se torna comum. A temperatura também desse ar que entra nos pulmões, ela é prejudicial, porque é uma temperatura mais elevada. Então, são vários fatores que acabam prejudicando a saúde daquela pessoa, né? Então, com o decorrer do tempo, várias doenças podem aparecer devido, à inalação desse produto, vários compostos que estão presentes ali na composição daquele cigarro. Além da pessoa que fuma, que é chamado fumante ativo, tem também aquele fumante passivo. O fumante passivo são as pessoas que convivem com o fumante ativo, com aquele que está fumando mesmo. E aí elas estão sujeitas aos mesmos problemas de saúde dos fumantes, tá? Então, quem convive ali com a pessoa que fuma, ela também está sendo prejudicada, porque aquela fumaça que está sendo liberada, a pessoa também está inalando. Então, o mesmo problema que aquele que está fumando pode ter, o passivo também, tá? Porque a fumaça ali é a mesma, o produto derivado daquela fumaça é inalado também pela pessoa que está ali por perto. E aí vamos conhecer algumas doenças que estão associadas ao tabagismo. Olha só, a gente observa aqui. Observem que toda parte do nosso corpo pode ter doenças relacionadas ao tabagismo, tá? A gente trouxe somente algumas, porque também existem outras. No cérebro, a gente observa aqui o acidente vascular cerebral, o AVC, e também o processo de dependência química, como eu falei para vocês. Quando a nicotina chega lá no cérebro, ela mostra aquele produto como relaxante, e aí a pessoa tende a querer sempre mais, tá? Então ela acaba se tornando dependente. Boca, garganta e dentes, pode ocasionar ali no caso gengivite, manchas, diminuição do paladar e também câncer, cânceres na laringe, nos lábios, na boca, entre outros. Aqui na respiração pulmonar, na respiração e nos pulmões, pode causar doenças como tosse, asma, bronquite, efizema e câncer do pulmão. No coração, pode ocasionar bloqueio e enfraquecimento das artérias do coração e pode levar até um infarto. E aqui a gente observa que pode ocasionar câncer no fígado, nos rins e na bexiga, no cólon, no pâncreas. A pele da pessoa que é fumante pode criar ali rugas e um envelhecimento precoce. Quanto às pernas e pés, a gente observa aqui doenças vasculares periféricas e gangrena. Então, a gente observa que todo o corpo da pessoa, ela é atingido devido aos produtos que estão presentes no cigarro. Não é somente o pulmão que vai prejudicar. Aquelas substâncias do cigarro acabam passando para a corrente sanguínea e ela é levada para todo o nosso corpo, tá? Então, olha os riscos, em ter esse hábito de fumar. Lembrando que várias substâncias entram na nossa corrente sanguínea e quanto mais elas entram, com mais incidência, maior o risco de adquirir doenças relacionadas ao tabagismo, como essas que a gente observou, como câncer, AVC, infarto, ela pode ocasionar ali várias doenças. A sua aula continua no próximo vídeo.